Olá, tudo bem? Pastor Lucão aqui para mais um vídeo do Bíblia 360 Graus 2023. Esse é o nosso vídeo de introdução ao livro de Gênesis. Nós vamos ter um outro vídeo de revisão. Esse é um livro bastante extenso, bastante capítulos, bastante informação. Então vamos fazer dois vídeos aí. E o livro de Gênesis, o nome original dele, o nome inicial dele seria No Princípio, ou O Princípio. Historicamente, naquela época, culturalmente, os livros tinham o nome da sua primeira frase, da sua primeira sentença, da sua primeira palavra. E Gênesis começa com No Princípio, então esse seria o nome original, o nome inicial de Gênesis. A autoria do livro de Gênesis, vamos dizer assim, que pacificado, embora exista algum questionamento, alguma controvérsia de acadêmicos, estudiosos, que não tenha sido Moisés o autor, mas é bastante pacificado, bastante tranquilo afirmar que Moisés seja o autor do livro de Gênesis. Gênesis compõe o grupo de primeiros 5 livros da Bíblia, chamados por nós de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E Gênesis é utilizado não só pelo cristianismo, mas por outras religiões também. Aí existem outras religiões, outras crenças que se valem das histórias, das narrativas de Gênesis para a sua fé, para afirmar a sua fé. Bom, Gênesis narra então no capítulo 1 até o seu último capítulo a história inicialmente da humanidade de forma geral, mas depois ela vai afunilando, vai se concentrando em Abraão e a sua descendência, os descendentes de Abraão. Então nos primeiros capítulos você tem a construção, a criação do mundo, e essa é uma história bastante conhecida, mesmo para aqueles que não leem a Bíblia, que é a criação por Deus do céu e da terra. Em 7 dias, em 6 dias ele cria, no 7º dia ele descansa, a figura de Adão, a figura de Eva, o pecado original, as consequências do pecado original e depois os desdobramentos ao longo disso. E você vai ver no livro de Gênesis a história de várias pessoas, ou pelo menos um pedaço, um recorte da história de várias pessoas, e o que é espetacular, o que é extraordinário é ver o reflexo dessas histórias, dessas decisões, dessas escolhas, dos caminhos que essas pessoas tomaram e decidiram lá no futuro, depois se desdobrando em relação à humanidade, às nossas vidas até hoje. Então você vê, por exemplo, a fidelidade, a fé de Abraão para com Deus, e Deus fazendo uma aliança, uma promessa para Abraão, e isso nos alcançando depois, essa promessa, a aliança de Deus com Abraão, que é fantástico. Você vê Noé sendo, por exemplo, um homem justo, e Deus preservando a humanidade em virtude daquilo que Noé apresentou para o Senhor, daquilo que Noé apresentou de vida. Então é muito legal poder ir observando, podendo aprendendo tudo isso que estes grandes homens e mulheres de fé deixaram de lição, de instrução para nós replicarmos. E na grande maioria dos outros livros da Bíblia, nós vamos encontrar referências ou histórias falando, referindo, alcançando exemplos e situações destes personagens que têm as suas vidas e as suas histórias narradas no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, como um livro histórico que narra fatos, do começo, óbvio, da criação do mundo até o seu último capítulo, ele é o livro que alcança cronologicamente o maior tempo, a maior extensão de tempo. De ponta a ponta ele é o que alcança a maior extensão de tempo, porque ele vai narrando vários fatos, várias histórias, e quando você lê ali os primeiros capítulos, as primeiras pessoas, você vai ver que eles viviam muitos anos. Então aí você tem o transcorrer, o alcançar de muitos anos já inicialmente, então, no livro de Gênesis. Eu tenho um exemplo só, nos outros livros do Pentateuco, dos outros 4 livros, então, você não vai ter nem perto da quantidade de tempo que transcorre já no livro de Gênesis. Depois que ele foca na figura de Abraão e seus descendentes, é que começa a se construir, a se desenhar a figura daquilo que nós vamos encontrar, a construção cultural, social, histórica, que vem para o plano de fundo, para a parte básica da história, para a vinda de Cristo Jesus. Então, muito interessante ver o que eles tinham de costumes, o que eles tinham de práticas, o que era o significado de cada coisa, observar bastante, ler com os olhos já pensando, olhando para frente, para as histórias do Novo Testamento, para se conseguir se localizar, se
contextualizar daquilo que eles estão vivendo e fazendo. Interessante também que a gente vai ver diversos personagens, como eu citei agora há pouco, e personagens que de alguma forma ensinaram ou deixaram algum legado, alguma coisa, mesmo que às vezes a sua participação, o seu relato, ele seja bem curtinho. Um exemplo é o Melquisedeque. Você vai passar por essa história, vai ler essa história ali falando a respeito de Melquisedeque, mas depois lá no Novo Testamento você vai ver referência se falando a respeito dele. Outro ponto bastante interessante é lá a figura das 12 tribos, dos filhos de Jacó, que Deus muda o nome em dado momento e passa a ser Israel. Então surge as 12 tribos de Israel, as 12 tribos ali que vão ter cada uma a sua representação, cada um a sua figura. E aí as promessas de Deus, isso também é muito espetacular, as promessas de Deus para Abraão e sua descendência, ou seja, alcança ali o seu filho Isaac, alcança o filho de Isaac Jacó, alcança os filhos de Jacó nas 12 tribos e sucessivamente até chegar a Jesus. Tanto é, no livro de Marcos não tem a genealogia, mas você vai encontrar a genealogia de Jesus e vai alcançar lá desde Abraão até quando chega em Cristo Jesus. Então essas referências de tribo, de quem é, do que faz, daquilo que Deus havia feito de promessas. Também é muito legal, muito interessante observar que já em Gênesis você vai encontrar referências, promessas a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Cristo Jesus. Já na queda do homem já tem referência a respeito de Jesus, e ao longo da história ali de Gênesis vão ter outras referências, outras informações a respeito daquele que viria para morrer e ressuscitar por mim e por você. Mas fica o convite, o desafio para você ler com bastante atenção as histórias de Gênesis, os relatos de Gênesis, olhar decisões, escolhas que os homens fizeram, como Deus se manifestou e falava com os homens, para que isso possa avivar e enriquecer a sua fé, porque Deus, Ele era o que é e o que há de vir, a palavra assim fala. O mesmo Deus que realizava e operava, e operou e realizou grandes feitos no passado, é o mesmo Deus de hoje. Mas, no próximo vídeo, a gente vai adentrar um pouco mais nas histórias, um pouco mais nas informações, e eu creio em nome de Jesus que você cada vez mais e mais vai receber esse alimento que vem do céu, da parte do Senhor, que se manifesta através da sua palavra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.